As cidades modernas são territórios de trocas e de encontros, da produção econômica e cultural, da vida social e política. Espaço de convívio e de criação. É nas cidades que as pessoas se concentram cada vez mais. E a tendência é que esse fenômeno continue a se acentuar. Em 2008, a população urbana superou a população rural pela primeira vez na história. A FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, estima que até 2030, 60% da população mundial estará vivendo nas cidades. Este modelo atual de cidade, como centro econômico, religioso, político e cultural, foi o resultado de um conjunto de transformações de grande repercussão que já vinham acontecendo entre os povos da Europa Ocidental na passagem do feudalismo para o capitalismo. Nós temos um conjunto de transformações que se inicia em torno do ano 1000 na Europa Ocidental. Esse conjunto de transformações econômicas e políticas envolve, primeiro, uma recuperação da produção agrícola e, consequentemente, uma melhoria do ponto de vista da alimentação da população da Europa medieval ocidental e também um incremento das trocas, das transações econômicas, trocando os excedentes agrícolas. E essas mudanças elas vão ser fundamentais para mudar o feudalismo a partir do século X. O Mediterrâneo estava fechado, ele foi reaberto na medida em que os europeus conseguiram se expandir para o sul, retomando algumas terras dos árabes. É um período bastante fluido da história e, por isso mesmo, ele tem elementos ainda do período medieval e elementos que vêm do período posterior, que é o período moderno. As transformações ocorridas com o Renascimento renovaram a vida urbana depois de 1000 anos de vida rural e se deram simultaneamente na economia, nas artes, nas relações sociais e na cultura. Este movimento reinventou a forma de conceber o mundo e o lugar ocupado pelo ser humano. No campo, por exemplo, a introdução de técnicas agrícolas revolucionárias para a época, como arados e moinhos hidráulicos, além de aperfeiçoamento de métodos organizados de plantio, aumentaram a produção e a oferta de alimentos. Os produtos excedentes passaram a ser comercializados em feiras e mercados, o que expandiu o comércio e os limites urbanos dos burgos. O burgo eram pequenas vilas, pequenos aglomerados populacionais que existiam ao redor dos feudos. E aí você tem uma concentração de pessoas na cidade, uma diminuição de pessoas no campo e essas novas relações comerciais e sociais começam a surgir. Os serviços, digamos assim, começam a surgir de maneira mais forte. Entre os séculos XI e XIII, centenas de novas cidades surgiram na Europa. O artesanato se desenvolveu e iniciou-se um processo de produção com novas técnicas e equipamentos, indispensáveis para atender a demanda crescente dos centros urbanos. Nas cidades, você está livre do domínio do senhor feudal. Se você está dentro do feudo, você tem muitas obrigações a cumprir. Você produz, mas você tem que dar uma grande parte da sua produção para o dono do feudo, o senhor feudal. Quando você está no burgo, o que você produz, o que você comercializa é seu, o lucro é seu. As atividades manufatureiras começavam a exigir o trabalho especializado, como de sapateiros, alfaiates, padeiros, marceneiros, ferreiros, pedreiros e tecelões. É nessa época, por exemplo, que começa o trabalho assalariado. Um dos aspectos mais importantes do renascimento das cidades e dos burgos é o fato de que esse comércio passou a ser feito não mais só pela troca de mercadorias, como tinha sido nos séculos anteriores, em torno do senhor feudal, mas agora com o uso de novo da moeda. Entre os grandes mercadores se estabelece um ou mais que vão fazer uma espécie de banca de trocas, de moedas diferentes, de pesos diferentes e de composições diferentes, tanto da Europa quanto de outros continentes. Estas
bancas de troca são o embrião dos banqueiros. Além disso, não é só a moeda. As letras de câmbio, o próprio cheque, tal como nós conhecemos hoje, também surge nesse momento. Esse enriquecimento ocorre sobretudo porque o dinheiro passa a produzir dinheiro. E isso também é uma mudança no período renascentista. Essenciais na organização das relações de trabalho, as corporações de ofício tinham o mestre, que era responsável pela produção e pela inspeção das várias oficinas de artesãos. Havia também os trabalhadores que exerciam suas atividades por jornada e recebiam diretamente por elas, conhecidos como jornaleiros e, por fim, os aprendizes. Juntos, eles defendiam seus interesses, como assegurar os preços e a qualidade dos produtos. Ao organizar os métodos de trabalho, as corporações de ofício incentivaram o aumento da produção. Os lucros cada vez maiores geraram um crescente acúmulo de capitais nas mãos desse novo grupo, formado por comerciantes que ascenderam socialmente, os burgueses. O burguês é um nome que a gente dá especificamente para uma camada social que vai se enriquecer muito com o comércio, inclusive o comércio internacional. A ascensão da burguesia gerou uma série de conflitos na sociedade feudal, porque ela desafiava o poder das duas classes principais, que eram a nobreza e o clero. Em segundo lugar, ela fazia com que ela tivesse poder de manobra em relação a esses dois grupos e acabou gerando, portanto, um conflito até de autoridade, tanto em relação ao rei quanto em relação à igreja. O objetivo da burguesia é ingressar na nobreza. É comprar títulos de nobreza e se nobilitar. Então, famílias que tentam obter de reis títulos de nobreza e que por isso pagam. No período da Renascença, vai acontecer uma coisa, final da Idade Média, início da Renascença, vai acontecer um negócio extraordinário. É possível utilizar tipos móveis, quer dizer, vão ser criados tipos móveis para se imprimir as primeiras Bíblias e os primeiros textos. O advento da imprensa, graças à invenção dos tipos móveis por Gutenberg, tornou-se uma ferramenta poderosa de transformação social. Um livro, até então, era uma coisa muito cara, porque o livro era produzido à mão, né? Alguém tinha que copiar, ele era um objeto de luxo. Aonde existia muito livro? Ou nas bibliotecas reais, ou nas bibliotecas dos grandes bispados, né? A igreja tinha muitos livros e o rei. E mesmo um grande burguês, ele não podia ter uma enorme quantidade de livros, porque eles eram muito caros. A população mais pobre, então, nem se fala. E o Gutenberg muda isso. Associado a isso, as escolas que eram na maioria rurais e tratavam somente do ensino de religião começaram a surgir nas cidades. Voltadas ao ensino laico e à capacitação da burguesia, essas escolas urbanas ensinavam, além de ler, escrever e fazer contas, também literatura, medicina e direito. A circulação de ideias para um público cada vez mais extenso incentivou o desenvolvimento da cultura letrada. A gente sabe que as universidades elas criam força a partir do século XI, e é legal a ideia de universidade, né? Porque é a ideia que onde você tem todos os saberes, que vão ajudar a renovar a forma de pensar que se tinha durante a Idade Média. Com o tempo, alguns burgueses ampliaram suas atividades e tornaram-se também banqueiros e investidores. Lucro, acúmulo de riquezas, controle dos sistemas de produção e expansão dos negócios levaram esses empreendedores a buscar prestígio social. E assim, por volta do fim do século XIII, os burgueses começam a promover as artes e a patrocinar obras religiosas. Foi o início do renascimento cultural. Esses burgueses, vivendo em cidade, eles começaram a poder acumular dinheiro. A igreja anteriormente vetava o acúmulo de dinheiro e ela, inclusive, era a única que tinha depósitos em valor. Então, a burguesia ela começa a surgir como um poder independente, porque ela começa a entesourar e começa a poder fazer as suas atividades e ter as suas próprias ideias, patrocinar pessoas dentro dos seus próprios âmbitos. Então, a autorrepresentação
passa a ser alguma coisa interessante e válida. Então, o burguês rico, ele quer se perpetuar. Não dava para tirar uma foto. Não tínhamos fotografia. Então, como é que eu perpetuo a minha esposa, a minha família, os meus feitos? Eu contrato um pintor que retrata. Olha a Mona Lisa. Né? O que é a Mona Lisa? É a pintura, pelo Leonardo da Vinci, de uma senhora que era mulher de um rico comerciante. Então, há realmente uma relação bastante íntima entre essa nova ideia de homem, a burguesia e os artistas. Florença, cidade da Península Itálica, conhecida como um dos principais centros financeiros da Europa, foi uma das que abrigaram vários artistas renascentistas. Michelangelo, Giotto, Rafael, Da Vinci, Botticelli, Caravaggio, entre outros. Esses artistas reinventaram a arte com novas noções de espaço. Valorizaram planos e contrastes entre o claro e o escuro e começaram a usar as cores de uma forma incomum até então. Havia preocupação com detalhes e com o equilíbrio das formas. Era uma nova concepção de arte. Só nós pensarmos na importância da perspectiva para a produção pictórica, para a produção de quadros. É uma revolução enorme. Na literatura e na filosofia, nomes como Camões, Cervantes, Maquiavel, Montaigne e Erasmo escreviam sobre as qualidades do ser humano, seus defeitos e angústias. Compreender os fenômenos da natureza com base nas leis da matemática e defender a ciência livre dos dogmas religiosos foi o desafio de cientistas como Copérnico, Galileu, Vesalius e Kepler. Com o renascimento da ciência, o homem passou a ocupar o lugar central no universo. Se a gente olhar para o Galileu como um membro da Renascença, não é assim que se faz classicamente, mas se a gente olhar como um membro da Renascença, começa a haver não uma reação, mas uma necessidade de separação desses dois textos, da interpretação do texto religioso e da interpretação do texto da natureza. Nesse momento, você tem de novo a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, que ele pode compreender, que ele é capaz de explicar o universo. Não é por acaso que é nesse momento que você começa a ter os desenvolvimentos da ciência. Por exemplo, na astronomia, que é talvez a ciência de ponta nesse momento. A Terra não é o centro do universo, vai se provar isso. Il sole provoca la vita e la morte delle piante, l'avvicendarsi delle stagioni e anche la vita e la morte dell'uomo. Logo surge no Renascimento um conflito entre os pensadores, aqueles que não dependem mais diretamente da igreja, e a igreja que ainda controla os mecanismos. As pessoas começam a observar o mundo, verificar que nem tudo que está escrito na Bíblia parece corresponder exatamente àquilo que foi, e aí isso gerará uma série de conflitos nos séculos seguintes, 16, 17, 18. As ideias, crenças e realizações de gregos e romanos, que na antiguidade clássica colocavam o ser humano e a razão no centro do universo, passam a servir de inspiração para o Renascimento. O homem se redescobre como centro de preocupações intelectuais e sociais, como criatura e criador do mundo em que vive. Há uma mudança muito importante nesse período do Renascimento, que é justamente a substituição de Deus como centro do universo para o homem. Significa que antes tudo estava sujeito à ideia de que Deus comanda tudo e que aqui na Terra a igreja é que estabelece as relações sociais, para a noção nova, retirada dos antigos, mas que era nova nesse momento, de que o homem pode entender o mundo e pode explicá-lo. O florescimento das artes e das cidades, a inovação dos conceitos científicos, a ascensão da burguesia, as novas normas de convivência e civilidade e o fortalecimento do individualismo na Europa deram luz ao homem moderno. Tudo isso foi legado do Renascimento. O Renascimento ele foi muito importante para a ideia de que o homem, passado a ser o centro das atenções, pudesse resolver questões sociais, políticas e econômicas da sua época, sem mais ter que recorrer à igreja diretamente. Do ponto de vista do renascimento comercial, das cidades, isso economicamente vai dar
na Revolução Industrial, no capitalismo, no mundo tal como a gente conhece hoje, onde o dinheiro é o rei, vamos dizer assim. Nós somos iguais perante a lei, mas não perante a conta bancária. Então, isso é um tipo de herança que nós trazemos desse momento. O Renascimento contribui, sobretudo, porque ele é um marco na Europa. Ele é um marco para a história europeia. Né? Se nós olharmos o Renascimento na América desse período, ele é o fim do Império Inca. Então, se um Inca pudesse contar essa história, ele vai dizer: o Renascimento é o fim. Para o historiador francês Jean Delimot, o Renascimento ensinou o homem a atravessar os oceanos, a fabricar ferro fundido, a servir-se das armas de fogo, a contar as horas com um motor, a imprimir, a utilizar dia a dia a letra de câmbio e o seguro marítimo. Quando o pensamento humano se liberta, um novo mundo pode existir.